senão sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa lição que tem como título o batismo no Espírito Santo, da nossa revista de lições bíblicas, o verdadeiro pentecostalismo, Perdão. A história diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritualmente perfeita, perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Ou seja, convenção é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. A conversão, ela deveria acontecer ela acontece só uma vez, mas devido à queda do pecado do homem, às vezes ela se repete. Agora o batismo do Espírito Santo não, ele só acontece uma vez, pronto, acabou-se. É uma experiência única, como nascer de novo, Leitura diária. Segunda, Lucas 24:49, terça, João 1:33, quarta, Mateus 3:11, quinta, Atos 2:38-39, sexta, Atos 10, de 44 a 46 e sábado, 1 Coríntios 13, de 8 a 10. Amém? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas como línguas repartidas, como de fogo, a qual pousaram sobre todos eles. Olha, aconteceu 3 eventos no dia de Pentecostes: o vento veemente, as línguas repartidas e o falar em línguas. O falar em línguas permanece até hoje. O vento veemente e a língua repartida de fogo só aconteceu lá. Então a glossonaria continua até hoje, que é a prova física, do batismo no Espírito Santo, mas o vento e as línguas foi só naquele dia de Pentecostes. Amém? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Amém? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitado Jesus, varões religiosos em todas as nações que estavam debaixo do céu. Todas as nações estavam lá. Era famoso a semana da Páscoa, o dia de Páscoa. E todos os povos iam em Jerusalém, pelo menos os que gostavam, acreditavam em religião, eu até curiosos, iam para esse evento. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A voz do Espírito Santo, a língua do Espírito Santo, falar em línguas, ela é universal. Então, quando ela alcança o teu coração, o coração das pessoas que têm a terra fértil, ou seja, o corpo, a alma, o espírito fértil, eles entendem a voz do Espírito Santo. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo que uns aos outros, porque não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, que somos nascidos? Isso foi uma coisa assim, culminante, porque eles falavam a língua hebreia e o egípcio, o macedônio, o arcadiano, que ainda tinha arcadiano por ali, descendente no começo do mundo ali, que promulgou o crescimento da nação babilônica e outras mais, e entendiam nas suas próprias línguas o que eles falavam em hebraico, é a língua do Espírito Santo. Portanto, olha, vai falando aqui, as nações que estavam lá. Portanto, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e parte da Líbia junto da Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvidos as nossas próprias línguas falar nas grandezas de Deus. Ou seja, ele falava em espírito, em verdade, em hebraico, e todo esse povo entendia nas suas próprias línguas. Isso é lindo,
E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de monstros, né? Sempre vai ter alguém que vai adorar a Deus, mesmo não compreendendo, e sempre vai ter alguém que vai discriminar, que vai zombar, né, de coisas de Deus. Esses já estão atormentados e não sabem, infelizmente, né? O objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito do batismo do Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. É uma verdade que todos devemos procurar, se não formos batizados, porque quem escolhe é Deus, que sejamos cheios do Espírito. O objetivo específico está nos tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o batismo do Espírito Santo, o segundo tópico, o propósito do batismo do Espírito Santo, e o terceiro, destacar o recebimento e a evidência do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Que é o falar em línguas, né? E o poder que vem vindo do céu para a gente levar as boas novas. Amém? Introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectual do comportamento cristão. Esse ponto aqui serve para nós. Nós não devemos ser tão metódicos na maneira de fazer, de cultuar a Deus. Devemos ser ordeiros, mas não metódicos, né? Nós devemos deixar o Espírito Santo trabalhar para que o culto seja espiritual, em adoração a Deus. Não seja mecânico nas regrinhas. Vamos deixar de fazer regrinhas? Não. Mas vamos deixar essas regrinhas ser ornamentadas e dirigidas pelo Espírito. Porque muitas vezes não acontece, por isso que cai no marasmo e a gente fica enfadado no culto. Mas quando nós deixamos ser usados pelo Espírito, todos são edificados, todos são abençoados, todos são curados, todos são iluminados, todos são clareados. Deixa a regra ser usada pelo Espírito, não pelo homem. Amém? Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo, viu? Não precisamos ser tão formais assim. O propósito fundamental de batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal real. Lembrando que Deus batiza no Espírito Santo quem Ele quer. Revestimento de poder, para ser professor, para ser pastor, para ser evangelista, né? Para ser obreiro, para cuidar dos utensílios da casa do Senhor. Então, são batizadas essas pessoas, digamos assim, os líderes, né? Os líderes, não necessariamente ser líder, mas tem a ver com tarefa também, tem que ver com evangelizar, pregar, ensinar. Então esses são batizados. Os demais vão ser cheios, porque nem todos que foram batizados no Espírito vão para o reino do céu, infelizmente, vão se perder. Nós não sabemos dizer quanto, mas vão. Mas todos que vão entrar no reino do céu, com certeza, vão ser cheios do Espírito Santo. Então, ser batizado no Espírito Santo não é uma reverência para ir para o céu. O que é reverência para ir para o céu é obediência e temor e tremor ao Senhor, ou seja, regeneração. A regeneração, o se arrepender, é que te leva para o céu, a salvação. Amém? Vamos estar no primeiro tópico. O que significa batismo no Espírito Santo? O que é batismo do Espírito Santo, né? No Novo Testamento ensina que a salvação é uma coisa e o batismo espiritual é outra, com certeza, né? São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Batismo é uma coisa, revestimento de poder de salvação é outra, né? Não necessariamente, como eu disse, quem é batizado vai para o céu, mas todos têm que ser cheios, né? Primeiro ponto, o fenômeno pentecostal, versículo 2 e 4, está aqui na nossa 2 e 4. E veio um vento veemente, e foram vistos em língua de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo.
3:11, Mateus 1:8, Lucas 3:16, João 3. Já vamos ver esses versículos aí. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e promessas do meu Pai. Lucas 24:4-9. Vamos lá ver o primeiro versículo aí. João Batista batizava com o Espírito Santo, mas Jesus batiza com o Espírito. Mateus 3:11. Mateus 3:11. Aleluia. Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, é o caso do Batista. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de lavar suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É aquele fogo que toca ali no carvão e te queima a mão. Não. É o fogo do poder de Deus que vai te dar coragem, autoridade e lembrança de tudo que tu fez, estudou e praticou para o Senhor, para levar a salvação às almas perdidas, assim como Ele te salvou. Você tem a obrigação, pelo que tu recebeste de Deus, dar de graças àqueles que não conhecem o caminho do Senhor. Amém? Eu creio que os demais são similares, mas bora ler. Marcos 1:8. Marcos 1:8. E em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Marcos é mais reduzinho, né? Mateus é mais explicativo, é a mesma coisa. Vamos ver aqui, vamos ler tudo para ver como os sinóticos se assemelham, né? Lucas 3:16. Lucas 3:16. Respondeu João Batista a todos, dizendo: Eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas também é igual como Mateus, é mais explicativo, é a mesma coisa, né? E João 1:3, olha lá para João 1:3. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Aí João já é uma coisa mais espiritual, mais do alto, né? Você tem que ser uma pessoa muito bíblico, muito praticante da palavra para entender João, que o João já é assim já é mais poeticamente, espiritualmente aplicativo, né? Mas é quase igual, se não é igual, né? Amém? E lá a promessa do meu pai, Lucas 24:49. Qual é a promessa do pai, né? O pai nos prometeu, Lucas 24, lá no final. Lucas 24. Glória a Deus, em nome de Jesus. Lucas 24:49. Vamos ver que promessa é essa que o Pai nos deixou. E eis que sobre vós veio promessas do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Batismo no Espírito Santo. Essa é a promessa do Pai, cumprida em Jesus Cristo e realizada pelos apóstolos até hoje, né? Amém? Vamos continuar. Os discípulos deveriam esperar ser seu cumprimento em Jerusalém. Atos 1:4-5. Não dá dúvida de que a descida do Espírito Santo no Pentecostes é uma reverência a esse batismo, né? Tá lá, línguas veementes, vento veemente, língua de fogo. Todos falaram em línguas estranhas, né? Esse é nisso que ele está falando.
E chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, Atos 11, 15 e 16. Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente texto se refere-se ao batismo no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude do fervor do Espírito Santo. Ele faz uma distinção, mas para mim tudo é a mesma coisa. Para Pedro, ser batizado no Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo, né? Já para Paulo, ser batizado no Espírito Santo é revestimento de poder. E ser cheio do Espírito Santo é a ação e a prática que tu vai fazer em relação a esse batismo que tu recebeu. Pedro torna tudo igual e Paulo distingue. Mas no fundo das coisas, um puxa o outro, não está interligado. O batismo do Espírito Santo, embora deveria ser para todos, mas infelizmente não vai ser, que nem todos querem ser ministro da casa do Senhor, né? Ou servo da casa do Senhor. Muitos só querem contemplar e ajudar, né? Esses que querem contemplar e ajudar, eles não vão ser batizados pelo Espírito Santo, a não ser que Deus queira. É Deus que escolhe, um pensamento de Deus. Ele pode pegar tu lá no meio e te transformar num ministro. E pode pegar um que está ministro, tirar e botar lá no meio. Então essa é a vontade de Deus. Mas infelizmente nem todos vão ser batizados no Espírito Santo. Esses são revestidos de poder, com autoridade, para levar o evangelho. Mas eles precisam estar sempre cheios para praticar esse Espírito, esse poder que eles receberam. Mas não necessariamente os que são batizados é que vão praticar também. Os que são cheios vão praticar essa obra do Espírito Santo, né? Porque há líderes e há os liderados. Então, a maioria os líderes, todos têm que ser batizados no Espírito Santo, mas os liderados não precisam ser batizados no Espírito Santo, embora uns vão ser, né? Então, isso é a escolha de Deus. É isso que eu entendo. Aí eu quero ser batizado no Espírito Santo. Isso vai depender quanto tu estás preparado para fazer a obra do Senhor, sendo líder ou não. Nem todos os líderes devem ser batizados no Espírito Santo, mas a massa também, alguns vão ser batizados no Espírito Santo para, de certa forma, liderar o trabalho do Senhor. Amém? Pedro e Paulo falam uma distinção, mas no fim das contas tudo se une um ao outro. Amém? Segundo ponto, duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Todos que nascem, todos que se arrependem e aceitam Jesus têm o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, seja eles pentecostais ou não. 1 Coríntios 3, 16, 6, 19. Bora ver isso aí? Você aceita o Senhor como Senhor e Salvador, né? Aí você tem o Espírito Santo. Eles sendo pentecostais ou não, nós não somos uma elite exclusiva de batismo no Espírito Santo, embora alguns erradamente pensem assim. Nossa igreja é batizada no Espírito Santo, reage a isso e pratica isso. Não são todos, mas deveriam ser todos, mas não são todos, né? Mas nós não somos exclusivos disso aí, como os judeus pensavam. As outras bandeiras também têm esse domínio, embora uns não aceitem o batismo no Espírito Santo, mas a maioria aceita. Então eles também têm esse batismo do Espírito Santo e praticam. Amém? Nós não somos exclusivos para isso, porque nós não somos a única igreja que vai subir. Quem vai subir verdadeiramente não é bandeira, é a igreja verdadeira, aquela que recebeu, aquela que se enche, aquela que pratica, aquela que obedece, aquela que tem tremor. É essa igreja verdadeira que vai subir, não é bandeira, né? Amém? Qual é que a gente está procurando? 1 Coríntios. Vamos lá no 1 Coríntios. Demora, mas a gente acha. É muito 1 Coríntios 3.
3:16 e 6:19. Já estou chegando. 3:16, 15 e 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bem, nós somos templo de Deus. Isso é Paulo falando em 1 Coríntios 3:16. Nós somos o templo de Deus. Não é a igreja que é o templo de Deus, como era lá o tabernáculo, que tinha a arca da aliança e tinha os 3 artefatos lá, as 2 pedras. Isso não é só uma pedra, 2 pedras. Metade do decágono, metade do outro. 5 de um lado, 5 do outro. Então, 2 pedras. O cajado de Arão e o maná. E ali habitava a glória de Deus, e Deus habitava ali. Com luz, com fumaça, né? A glória, a Shekinah de Deus. Ali habitava, Deus habitava em mim mesmo. Depois que Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado entre o Santo e o Santíssimo. Então acabou aquele sistema. O sistema agora é Jesus. Nós chegamos a Deus através de Jesus. Nós não podemos ver Deus. Isso é uma ignorância nossa. Com ignorância, quando eu falo, falta de conhecimento. Quando eu falo em ignorância aqui, não é porque tu é mal educado, não. É falta de conhecimento. A própria Bíblia diz isso. Então não tem mais aquele processo do tabernáculo. Deus não habita mais na arca. Deus habita em nós. Por isso que nós nos transformamos na arca e Deus habita em nós. Por isso que nós somos templo do Espírito Santo. É isso que 1 Coríntios 3,16 quer dizer. Nós que somos o templo de Deus. Mas para sermos templo de Deus, temos que nos arrepender, aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, né? Ser cheio do Espírito e, se for da vontade de Deus, realizarmos com autoridade, com coragem, com veemência, Ele nos batiza. É assim que funciona. Amém? E qual é o outro versículo? 6,19. 6,19. 6,19. Vamos lá para o 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Ele complementou lá, né? Nós somos templo de Deus. Aí da feita que nós somos templo de Deus, não somos mais de nós. Somos de Deus. Somos filhos de Deus, comandados por Deus, falando como Deus, se vestindo como Deus, calçando as sandálias do Evangelho como Deus, como fez Jesus Cristo aqui na terra. Não vivemos mais nós, Cristo é que vive em nós. Nosso pensamento é dele, nosso falar é dele, nossas vestes é dele, né? Nossas atitudes somos deles. Temos que ser como Jesus, né? Não como o nosso pastor, o dirigente. Nós temos que ser como Jesus Cristo. Não somos mais de nós, somos dele. Então temos que ser como ele. Somos templo do Senhor. Amém? Continuando aí a nossa lição. Quem não tem o Espírito não é cristão. Quem não tem o Espírito não é cristão, hein? Fim de papo. É um membro, mas não é cristão. Romanos 8:9. Bora lá ver. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha aí. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou você é espiritual ou você é carnal. Se você é carnal mesmo estando na igreja, você não é de Deus. Você tem que deixar de ser carnal e se tornar um ser espiritual, embora vivendo nesse corpo pecaminoso, carnal. Aí que está um paradoxo, né? E se tornar um membro espiritual de Deus, não um membro espiritual de uma igreja local. Você é local porque você está na terra e é carne, mas para se comunicar com Deus, você tem que ser espiritual, ser cheio do Espírito, independente de ser batizado ou não. O desbatizado
É uma atitude de Deus para escolher líderes, para dar autoridade. Professor, dirigente, pastor, embora nem todas as igrejas têm dirigente. Algumas igrejas têm pastor dirigindo igrejas, né? Presbíteros, evangelistas, os obreiros comuns, os auxiliares, todos têm que ter, são cheios do Espírito. Agora, para ser líder, tem que ser batizado no Espírito. E quem escolhe líder não é homem, embora o homem se acha. Quem escolhe líder é Deus, que usa o homem para identificar. Amém? Isso é. Devemos nunca esquecer. Eu vou escolher o irmão porque ele é meu amigo, porque ele é legal. Quem escolhe líder é Deus e te avisa, esse eu quero que sirva a minha casa. É assim que funciona. Amém? Continuando. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia do Pentecostes. A conversão é regeneração, né? Essa é a distinção que ele quer dizer. E batismo no Espírito é revestimento do poder que vem do alto, direto de Deus. Os discípulos, os 12 lá e alguns mais, mas permaneceram mais os 12 até o final, né? Eles tinham o Espírito Santo, eles tinham o conhecimento que estavam aprendendo com Deus, mas eles só podiam levar a palavra de Deus depois que ele fosse batizado pelo Espírito. Por que, irmão Maurício? Porque eles foram escolhidos como líderes. Eles eram líderes da igreja. Eles precisavam, além do conhecimento, da graça. Qual é a graça? Dom imerecido dado por Deus, mesmo a gente não merecendo, Deus deu. Que dom é esse? Além da salvação, poder do alto, revestimento de poder para levar as boas novas a toda criatura. O conhecimento ele é inerente, ele é importante, mas sem a graça, o conhecimento não serve de nada, né? E mesma coisa, se tu só com a graça, tu até faz alguma coisa, mas tu vai bater na falta de conhecimento. Por isso que a palavra diz assim mesmo: o povo peca por falta de conhecimento, né? Então, o conhecimento foi os 3 anos que eles passaram com Jesus. Eles tinham o Espírito de Deus porque eles aceitaram Jesus, regeneração. Mas eles só podiam continuar a obra depois que eles foram ser revestidos de poder. Por isso que Jesus disse que depois de ressuscitado, ele disse para Maria Madalena: diga para meus irmãos ir para a Galileia, porque lá eles vão ser revestidos de poder. Só saem de lá quando foram revestidos de poder. E foi isso que aconteceu. E quando eles foram cheios do Espírito, saíram para evangelizar e não temeram e fizeram coisas grandiosas. A sombra de Pedro curava, e de Paulo pregava para nações e reis e gentios. Pedro se localizava mais nos judeus, mas não deixava também de pregar para os gentios, mas era mais Paulo. Que isso? Revestimento de poder. Eles aprenderam, depois foram revestidos de poder. As duas coisas andam junto: conhecimento e graça. Batismo, ser cheio do Espírito. Amém? Continuando aqui. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. Todos eram crentes, viu? E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Atos 8:12 a 17, 9:17 e 9:2-3. Bora ver aí 9:17. Atos 9:17. Essa distinção aí. Atos 9:17. E Ananias foi ao encontro da casa e impôs-se as mãos e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo.
Aqui é aquele encontro que Paulo teve na entrada de Damasco, que ele ia prender os cristãos, e ele teve um encontro com Cristo ressurreto. Ele caiu por terra, né? Ele não caiu do cavalo, ele caiu por terra. Não tem nas escrituras dizer que ele caiu do cavalo, ele caiu por terra. E ele ficou cego durante 3 dias, e Ananias foi chamado por Deus para fazer ele ver. Já tinha 3 dias, 3 noites que ele não comia nem bebia, ficou em jejum. E ele viu, enxergou de novo e pediu para ser batizado. Assim, isso é uma conversão, é uma regeneração. Logo depois, ele foi batizado no Espírito. Aí já é um revestimento de poder. Nessa situação a gente encontra as duas coisas, mas em pontos diferentes. Uma aí, Paulo se regenerou com o aparecimento de Ananias, sendo chamado por Deus. Ele aceitou Jesus, ele tinha um conhecimento, mas ele não tinha graça. Mas ele precisava ser regenerado. Ele foi regenerado ali com Ananias, aceitou o Senhor como Senhor Salvador, e logo depois foi batizado nas águas e recebeu o batismo no Espírito Santo. Revestimento de poder para levar o conhecimento pela graça às boas pessoas que amam. Paulo foi taxativo em todos os pontos. Deus disse que ele era um vaso escolhido para sofrer em nome de Jesus. É lindo, é lindo. Terceiro ponto é o conceito teológico. Oh, meu Deus. A gente está vendo aqui o primeiro tópico, tá? Primeiro tópico da lição 13. Tá vendo o primeiro tópico da lição 3, tá? Já estamos no terceiro ponto. Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço, na obra de Deus, e não na salvação. Salvação já veio para regeneração. Isso significa ser revestido de poder do alto e de respeito à capacidade dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Lucas 24, 49. O batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder que vem do alto, que serve para dar autoridade, consistência ao teu conhecimento para levar as boas novas. A salvação, ela vem para a regeneração, que é o aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Aí vem tu és justificado porque tu aceitaste o sacrifício como ponto da tua regeneração. Aí tu vai procurar a tua santidade, procurar trabalhar na obra do Senhor, fazer a vontade dele com temor e tremor, até ser chamado por Cristo para ser glorificado. Então a salvação começa pela regeneração, e o batismo é o poder que vem do alto para te fazer a obra do Senhor aqui na terra. Amém? Trata-se de uma experiência que ocorre apenas ou junto à regeneração, ou seja, o batismo. Às vezes ocorre a regeneração e o batismo, às vezes não, às vezes vamos trabalhar. Todas as promessas sobre o batismo do Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento da Pentecoste. No Pentecoste, né, houve o batismo do Espírito Santo, mas lembrando que eles já estavam com conhecimento de Jesus, já eram cheios, já tinham o Espírito de Deus. Só vai parar o batismo porque eles foram escolhidos para ser líderes e fundar a igreja e levar boas novas. Então eles precisavam de revestimento, mas conhecimento e ser cheio eles já tinham. Amém? Cremos e ensinamos que tal experiência Deus possibilitou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, Atos 2:19, em todos os lugares e em todas as épocas, Atos 2:38, 39. O que ele quer dizer com esse ponto aqui final é que o batismo no Espírito Santo, a regeneração, o ser cheio do Espírito Santo são para todos os crentes, crente que crê em Jesus, não são para incrédulos, né? Então isso é para todos. Mas, porém, todavia, contudo, nem todos vão ser batizados, nem todos vão ser líderes, porque existe a massa que
praticamente faz a obra. E os líderes condicionam, direcionam, orientam e seguem também. Então são para todos, mas infelizmente nem todos vão querer fazer a vontade do Senhor. Deveriam, mas não vão. A síntese desse primeiro tópico é: o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar, evangelizar e edificar a igreja. Ou seja, é revestimento de poder, além do conhecimento que você tem que ter o conhecimento, para levar as boas novas a toda criatura, edificar igrejas, salvar almas, ensinar, pregar, evangelizar, orientar, que é o caso do presbítero, né? Supervisionar, dirigir, condicionar, edificar, chamar a atenção e mostrar o caminho. Esse é a reverência, a relevância do Espírito Santo, é o propósito do Espírito Santo. Amém? Vamos continuar nossa lição com o nosso segundo tópico, com o propósito do batismo no Espírito Santo. Lembrando que nós estamos vendo a terceira lição, o batismo no Espírito Santo. Vamos ver o propósito agora do mesmo. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal, fundamentada de maneira robusta do Novo Testamento, então é necessário saber qual é o propósito desse batismo. Então, batismo no Espírito Santo é algo que acontece uma só vez. A salvação é uma opção de Deus e do homem ao mesmo tempo, e ela é trabalhada ao longo da vida do ser humano. Primeiro ponto, finalidade, que é o propósito. O propósito central é a capacidade do Espírito para o serviço divino, como? Aí vai listar essas capacidades desse propósito, desse serviço divino em relação ao homem. O primeiro propósito é o poder para uma vida santa e serviço eficaz, ou seja, para isso serve o revestimento de poder, ou seja, o batismo no Espírito Santo. Poder para uma vida santa e serviço eficaz. E serviço eficaz do homem para homem e do homem para Deus. Tá? O segundo, que é a letra B, a pureza e a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. A língua de fogo, elas simbolizam essa pureza, mas essa pureza nós temos que praticá-la e testemunhar ao longo das nossas vidas, entre nós mesmos e com Deus. C. Tem uns versículos aqui, Mateus 3:11, Atos 5:8-9, Agora, antes de a gente ver o C, vamos ver essa pureza aí, Essa pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Vamos ver Mateus 3:11. Mateus 3:11. Vamos ver essa pureza. 3:11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com poder. Aqui é o João Batista falando do batismo de Jesus Cristo, mostrando o seu serviço, mostrando essa sua pureza e batizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Então é essa pureza e essa santidade aí. Tem outro aí, Atos 15:8-9. Atos 15:8-9. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando-se o seu coração pela fé. Então está aí a pureza e a santificade simbolizada na língua de fogo e sendo testemunhada para aqueles que recebem o batismo, o revestimento de poder vindo do céu. O C, o revestimento pleno no poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Falando do batismo do Pentecoste, onde três situações aconteceu lá.
o som é veemente, a língua de fogo e falar em línguas, que permanece só até hoje é falar em línguas. Os outros dois foi só naquele momento, né? E todos foram cheios, na realidade todos deveriam ser, toda a humanidade, mas muitos negam isso e não serão, né? E muitos serão cheios e não serão batizados. Isso já falei no primeiro tópico, né? É sempre a gente lembrar, né? D. A proclamação ou testemunho de Cristo. Atos 1:8. Atos 1:8. Aleluia. Atos 1:8. Tá. Tem uns estudos aí de certa forma, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, olha aí, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até o confins do mundo. Esse Atos 1:8 aqui que se refere à proclamação do testemunho de Cristo. Atos 1:8 é que Jesus, antes de resplandecer os céus, ordenou, ele não pediu, ele ordenou que todos levassem a sua palavra, né? Como está terminando assim: se testemunhos em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Isso tem que ser, está sendo proclamado até hoje, ainda vai ser até que Jesus retorne para nos buscar. Amém? Glória a Deus. Lembrando que quem vai terminar esses testemunhos são as duas testemunhas ajudadas pelos anjos, né? Os anjos estarão na grande tribulação, os que não forem, né? Amém? Continuando aí. Concedido de várias formas pelo Espírito Santo, segundo o Espírito Santo lhes concede e faz. Ou seja, Deus ele escolhe da sua maneira pessoal aquele que ele tanto salva, que nós não temos capacidade de nos salvar, como de encher do Espírito Santo, que tem a parte dele e a parte nossa. Mas o batismo no Espírito Santo é a escolha própria de Deus. Nós não sabemos por que Deus escolhe. Nós só podemos conjecturar, sabendo-se que ele é o único que sonda o coração. Então ele sonda o coração do homem, e através desse sondamento, vamos dizer assim, ele escolhe aquela pessoa para se batizar no Espírito Santo. Então é uma coisa de Deus com o íntimo do homem, que talvez o homem nem saiba que ele vai fazer. Eu não sabia que eu ia ser professor, nunca me imaginei como professor. Eu gostava muito de cálculo, de física, de matemática, né? Eu nunca me imaginei como professor, sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de obter conhecimento, mas era secular. Eu nunca me imaginei como professor dando aula da escola bíblica. Então era coisa de Deus que já tinha preservado para mim, né? Como diz Isaías: antes que tu nascesse, né, fosse formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi para ser minha testemunha para muitas nações. Então Deus escolhe antes de a gente nascer. Então ele me escolheu para dar aula, e eu nunca imaginei isso. E isso é aqui, né? Amém? Vamos continuar aqui. Segundo ponto: a capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão, né? Ser batizado significa ser mergulhado. Aí uma coisa estética, mas ao mesmo tempo tem uma situação espiritual, né? As expressões como derramar o Espírito, né, sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, pode lançar luz sobre o propósito dessa promessa. Que promessa é essa? Pois ser imerso significa capacitação, isto é revelado, é revelação do ministério de Deus. Efésios 3:5. Ou seja, não é simplesmente você ser imergido. Aí tem uma simbologia humana ali, né? Você imergido significa que você, quando imerge, você joga todos os seus pecados para o rio levar, e quando você sobe, né, que é imergido, quando você é afundado, você joga nas profundezas dos seus pecados, significa o batismo nas águas, né? Arrependimento de pecado, você se arrepende e os seus pecados são levados pelo rio. E quando você imerge, você
emerge como uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova santa, um novo caminho. Aqueles teus pecados foram levados como um rio leva, e você emergiu uma nova criatura. Então esse é o simbolismo. Mas espiritualmente, ali você está recebendo o Espírito Santo do Senhor, você está cheio do Espírito. Aí se vai ser batizado ou não, como eu disse, é uma escolha de Deus que some no teu coração. É uma sequência, às vezes é um atrás do outro, às vezes primeiro você é batizado nas águas, depois você é batizado no Espírito. Eu, graças a Deus, não demorei muito não, eu fui batizado em outubro nas águas, e no outro ano, em junho, eu fui batizado no Espírito. Demorou mais ou menos uns 7 meses, né? Mas muita gente fica anos nas igrejas e não é batizado, ou é depois de muitos anos. Como disse, depende muito de Deus sondando no teu coração o teu intento para servir e ser testemunho do Senhor. Amém? Aí ele dá aqui aqui é a revelação do mistério de Deus, Efésios 3:5. Bora lá ver ó, o que quer dizer Efésios 3:5. Aleluia. Efésios 3:5. Ao qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, viu, aos seus santos apóstolos e profetas. Antes não foi, lá no texto então, antes de Jesus, antes dos profetas, Deus escolhia alguns, Enoque, Noé, né, Abraão, para fazer a sua obra. Então ele especificava só nesses aí o espírito dele e a revelação dele que ele queria sobre a terra, ou sobre os seus, né? Mas era uma porção muito pequena. A partir de Jesus, com seus apóstolos, Jesus começou e os seus apóstolos continuaram, e nós estamos continuando até hoje, e só vamos terminar quando for elevados aos céus, né? A igreja verdadeira de Deus. Foi revelada a verdade do Espírito Santo sobre a humanidade de Jesus para cá, né? Como digo, no Antigo Testamento eram alguns, né? Isaías, Jeremias, profetas, né? Os juízes, né? Muitos foram, né? Para ele revelado, mas essa revelação não foi generalizada. Ela ficava muito bem vezes local, não foi generalizada como Jesus e os apóstolos e a sua igreja, né? Judeus também, judeus até tentaram, mas não fizeram a sua parte, negligenciaram, tanto que crucificaram o Filho de Deus. E aí a igreja a partir daí tomou conta desse testemunho que deveria ser dos judeus e não foram. E nós temos que continuar essa revelação dos Espíritos para todos, ou seja, a salvação em Cristo Jesus, né? Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, é isso. Amém? O poder para testemunhar de Jesus, ato 8, profetizar e realizar milagres, ou seja, Jesus fez tudo isso, mas antes dele resplandecer o céu, ele diz, eu fiz grandes coisas, mas vocês, nós, a igreja, os apóstolos, vão fazer coisas inefáveis, mais do que eu, porque creio no Filho de Deus. E aconteceu realmente com Pedro, com Paulo, com os demais, e está acontecendo ao longo daqueles que ele escolheu. Ainda tem milagres, ainda tem salvação, ainda tem batismo no Espírito Santo, claro que de uma maneira mais diminutiva comparada à primeira igreja primitiva, né? Mas ainda acontece, cabe a nós negarmos a nós mesmos, pegar a cruz, a nossa cruz e seguir Jesus, né? Negar a carne, mortificar a carne e ser mais espiritual do que carnal, assim faremos coisas inefáveis, tal qual como Jesus disse que nós faremos até maior do que ele fez. Amém? Terceiro ponto, a necessidade real atualidade hoje, né? O Espírito Santo veio ao dia de Pentecoste porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecados. Lucas 24, 47, 15:65, bora ver lá, 15:65. Eu marco alguns, mas outros não dá para marcar, que não tem marcador suficiente, nem se tivesse daria. Porque é muito coisa que eles colocam, muitos versículos. 15:65. Qual é o versículo? 24, 47 a 49. 47 a 49. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações,
começando por Jerusalém. E dessa coisa sois vós testemunhas, viu? Testemunha de Cristo. E eis que sobre vós veio promessa do meu Pai, batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu falei antes de ler, e é isso. Essa é a promessa para que nós sejamos testemunhas do Senhor. Não basta só o conhecimento, como eles tiveram aqueles 3 anos com Jesus, ou 3 anos e meio. A gente não sabe se é 3 ou 3 anos e meio, né? A gente fica nesse meio termo aí. Mas eles primeiro foram ensinados, depois que Jesus ressuscitou, ele disse para eles ficarem em Jerusalém, na Galiléia, e lá eles foram revestidos de poder para ter com autoridade, veemência e coragem levar o conhecimento que eles aprenderam para toda a criatura, e assim tem sido hoje em dia, né? Não mudou, o homem muda, mas isso aí não mudou. Amém? Continuando aqui, e Atos 1,8 nós já lemos lá. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Não é você, eu quero, a gente até quer, mas quem escolhe, quem vai batizar é Jesus. Mateus 3,16, Marcos 1,8, né? 13,90, bora lá para Mateus lá. 3,16, Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E o 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. É o momento do batismo de Jesus, né, ao qual foi feito por João o Batista. Não é João Batista, e Batista não é sobrenome dele, ele é chamado de Batista porque ele batizava nas águas. João Batista, que era seu primo, e ele reconheceu por esses detalhes, abriu-se o céu, uma voz falou: Esse é meu filho, a quem me comprazo, e o Espírito Santo veio em forma de pomba, e ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seu primo, o Jesus, e ele o batizou, e não é digno de desarmar suas apercartas, mas Jesus disse assim mesmo: não, deixa assim, que tem que ser cumprida as santas escrituras, ou seja, ele tinha que ser batizado pelo seu primo, o João, ou Batista, porque ele batizava. Amém? Então isso é um prelúdio do princípio das coisas, do revestimento de poder, tanto na água como no Espírito. Jesus, ele não precisava, mas ele precisava dar o exemplo para que todos seguissem. E João já estava abrindo as veredas para esse costume, mas faltava alguém para batizar com fogo, que foi a partir daí Jesus Cristo. Primeiro batismo nas águas, feito por João, e a partir de Jesus, que o próprio João batizou, todos foram batizados pelo Espírito a partir daí. Amém? Deus escolhia. Não tinha batismo no Espírito? Não tinha. Noé foi batizado pelo Espírito para fazer a arca, né? Abraão foi batizado para ser obediente. Assim Deus ia escolhendo os batismos, mas era muito restrito. A partir de Jesus se tornou comum, tanto que depois Pedro, quando recebeu o batismo, se converteu, né? Negou Jesus, depois se converteu. Em uma só pregação ele converteu 3 mil pessoas. Amém? E aí sim foi com Paulo e os demais. Amém? Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Todos. Mas eu não vou ser batizado. Já disse, quem batiza é Deus. Deu o exemplo aqui do batismo de Jesus, né? Mas todos devem com certeza ser cheios do Espírito. Então todos devem buscar a presença do Espírito em sua vida, devem ser morada do Espírito Santo. Todos os crentes que querem servir Jesus, né? Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, né? Ele sonda o coração, então ele vê se aquela pessoa é capacitada para ser um líder ou não, né? Eu já vi o irmão dizer que ele não tem capacidade de ser líder, então esse vai ser cheio do Espírito para alguma coisa, ou vai ser batizado para outra, não necessariamente para ser um líder, né? Todos deviam ser batizados, mas nem todos serão.
mas não é porque não serão que não vão ser cheios, né? Até os que são batizados têm que procurar ser cheios, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Um requisito para você ser cheio do Espírito ou ser batizado do Espírito, que arrependimento, que é o começo, que leva à salvação, né? Sincero, arrependimento sincero, não falso. Deus está no teu coração, então não adianta enganar Deus. É preciso ter fé, né? Nas promessas do batismo no Espírito. Oração tem que ser uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, um idoso de oração. E ser paciente. Está aí a referência para isso, Atos 2, 38, 39, Lucas 11, 9, 13. Amém? Eu não vou ler isso aqui porque vai repetir o que eu acabei de ler. Vocês leem em casa. A síntese desse segundo tópico diz: o propósito central do batismo no Espírito é a capacitação espiritual para o serviço divino. O batismo do Espírito Santo, tanto como ser cheio do Espírito Santo, é só um revestimento de poder para que nós possamos servir a Deus como Ele quer, não como nós queremos. E assim vamos levar as boas novas a toda a criatura até Jesus chegar. Amém? Estamos terminando a nossa lição 3, no terceiro tópico, que diz assim: o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Receber e evidências, né? A introdução secundária diz assim: nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo. Felizmente, deveriam, mas não são. Apesar de a promessa divina ser para todos, mas nem todos querem essa responsabilidade, né? As pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares, em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Ou seja, todas devem ser cheias do Espírito, mas nem todas vão ser batizadas no Espírito. Já expliquei o porquê, né? Amém? Aí ele coloca aqui Romanos 5:5. Vamos dar ler para explicar mais ou menos o porquê isso aqui. Romanos 5:5. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Amém? Vou ler um pouquinho antes para a gente chegar a esse entendimento aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém? Aí chega no nosso versículo: e a esperança não traz confusão. A esperança de Deus. Porquanto o amor de Deus Deus está derramando em nossos corações, né? Em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Então, esse Espírito aí, ele nos dá uma esperança de vida eterna, coisa que a gente estava perdido, a gente achava que não tinha mais essa vida eterna, mas com a vinda de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo através do Pentecoste sobre toda a carne, isso está lá em Atos, está lá em Joel, né? Joel profetiza isso e Paulo e Lucas repete o que Joel profetizou. É ali na situação dos discípulos, né? Então, isso foi derramado, essa esperança foi reavivada, que poucos conheciam, muitos nem imaginavam que existia. Por exemplo, eu, quando eu era do mundo, eu não sabia disso. Então, eu conheci isso, essa esperança verdadeira do derramamento do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, de ter uma vida espiritual eterna com Deus através do meu arrependimento e da fé que Deus coloca no meu coração, que Ele sondou meu coração para buscar, que eu já era dele e não sabia. Tudo isso eu aprendi, tudo isso é uma esperança que eu achava, eu nem imaginava que existia. Então foi me revelado pelo Espírito, pelo estudo e pelo derramamento do seu batismo em mim, do seu revelamento de poder que veio do alto. Amém? Muitas coisas a gente não sabe, a gente achava que sabia tudo, a gente não sabe nada, né? Amém?
o Espírito Santo que nos revela. Amém? Entenderam isso? Aí a gente vai entrar em outras línguas, função das línguas e a atualidade das línguas. Vamos lá para outras línguas. As outras línguas, que significa grosso na lia, né? São inteligíveis são ininteligíveis e evidenciam a externa, física, e inicialmente o batismo no Espírito Santo, lá na Escritura Bíblica, versículo 13 e 4. Mas não só isso, note que a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois a evidência continua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito, Gálatas 5:22, paz, gozo. Aliás, esse é o melhor deste mundo. Muita gente pensa que o melhor deste mundo é ter bem material. O melhor deste mundo está em Gálatas 5:22, paz, longanimidade, benignidade, gozo, paciência, o fruto, que é só um, que é dividido, tem todas as bênçãos necessárias. Quem tem o fruto do Espírito tem o melhor deste mundo. Não tem nada a ver com carne, com comida, com dinheiro, com casa, com luxo. Nada. É esse 5:22 de Gálatas, melhor deste mundo, o fruto do Espírito, que nós vamos levar para o reino do céu. Mais nada. Amém? Esse que é o melhor desse mundo. E as manifestações do dom do Espírito. Lembrando que dom do Espírito, ele só serve para cá, né? Não que a gente não vai levar isso para cá, mas eles são dados para nós, os servos de Deus, os ministros de Deus, para edificar a igreja, para que a igreja aprenda a orar, a interpretar, a discernir espírito, a curar. Então eles são mais aplicáveis aqui neste mundo, né, do que no mundo espiritual. No mundo espiritual nós já temos tudo isso lá. Não precisamos aplicar, já é aplicado naturalmente, como beber, como respirar, é aqui na terra, né? Amém? Onde eu parei? E as manifestações dos dons, que está lá em 1 Coríntios 14:1. Sua fonte é o próprio Espírito Santo, que dá esses dons para nós, é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falam da grandeza de Deus, mas só que só edifica a mesma pessoa, a pessoa que está falando, né? Mais tarde a gente vai aprender se a gente falar em línguas, mas falar consciente, né? A gente vai tanto falar como vai interpretar, o que seria ideal. Se tu só falar em línguas, você vai edificar você e somente a você, não vai edificar a igreja. Então, se falar em línguas com consciência, né, você vai interpretar falando também em línguas, né? Aí assim você edifica não só você, como edifica a igreja também. E na casa do Cornélio, todos os que ouviram falar em línguas e magnificar a Deus, Atos 10, assim, para ouviram a falar em línguas e magnificaram a Deus, né? Só isso que tem lá. Tem que ler o contexto tudinho de Atos 10:46 antes disso para te entender. Houve um sonho dado a Simão, que estava na casa do outro Simão, um curtidor. O Simão é o Pedro, né? Foi dado para Simão na praia. Ele viu aquele vaso, aí Deus disse: come, aí não como coisas imundas, senão diga imunda que eu purifiquei, por causa de Deus, né? Aí ele disse que 2 guardas da guarda lá de Sinédrio ia buscar ele, e eles foram, e Pedro foi lá, ele começou a falar em Deus, e enquanto estava falando de Deus, Cornélio foi batizado no Espírito Santo, juntamente com sua mulher, seus filhos, seus servos, seus parentes, né? Todos eles foram batizados. Então foi a primeira conversão gentílica feita por Pedro, né? E que eles achavam que esse batismo no Espírito Santo era só para eles, para os judeus, e ali eles viram, principalmente Pedro e os outros, como testemunho, que foram participar mais 2 com Pedro, viram também que o batismo não era só para eles, foram para os gentios e para um romano, né?
que é pior, os inimigos deles, né? Então, no caso que Cornélio era um homem de fé, um homem de esmola, e Deus ouviu as suas orações e mandou aquele sonho dos animais impuros para ele comer. Ele disse que não. Então ele está falando sobre Cornélio, sobre os gentios, que eles tinham direito também de receber o Espírito de Deus e o batismo no Espírito Santo. E eles viram isso cabalmente lá com Cornélio e com Pedro. Amém? Continuando. Amém? Vamos passar para o segundo ponto. Função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. Então, quando alguém fala em línguas, verdadeiramente, sem enganar, né? Por isso que nós temos que ter o discernimento de Espírito, um dos dons muito importantes atualmente, para não sermos enganados, porque tem pessoas que falam em línguas porque estudaram como falar em línguas. Isso é um absurdo, mas amém, existe, né? Negar isso é impossível. E outros que imitam, né? Então a gente tem que saber se essas línguas são estudadas, são ou imitadas, ou se são de Deus mesmo, né? Então elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, está associada à oração pessoal. Por isso que nós temos que ser pessoas de oração, porque sendo pessoas de oração, a gente vai chegar a um patamar tão perto de Deus, espiritualmente falando, fisicamente não ainda, né? Que Ele não vai nos batizar pelo Espírito. Foi assim comigo. Eu fui batizado em uma oração, uma sexta-feira depois do culto. Então, essa procura, essa intimidade com Deus, Deus nos enche do Espírito ou nos batiza, né? Se Ele sempre vai encher, mas aí se Ele quiser algo mais, Ele nos escolheu, embora não saibamos, vou começar a saber a partir desse ponto aí, Ele nos batiza. Nos batizamos, somos refugiados de poder similar a Pentecoste, só que não tem o vento veemente, nem a língua de fogo. Aquilo só foi lá, mas a língua, a falar em línguas, permanece até hoje. Então, o falar em línguas é a evidência física de que fomos batizados do Espírito Santo, mas a evidência espiritual é o teu testemunho após isso. O que tu foi chamado, o quanto tu mudou, o quanto tu estás integre na obra do Senhor. As evidências espirituais estão aí, que elas não deixam de ser físicas também. Amém? E assim nós vamos levando a palavra de Deus a toda criatura. Seja louvado em nome de Jesus. O que ele chama aqui o dom de Espírito, pelo que se fala em língua, no capítulo 12 e 14 de 1 Coríntios, o 12 é o dons espirituais, né? Cura, manifestações da natureza, profecias, que é um dos mais importantes, né? Igreja sem profecia não é igreja, não tem Espírito de Deus. Toda igreja tem que ter profecia, né? Porque sem profecia não há Espírito de Deus. Então, o capítulo 12 fala sobre os dons, e o 14 fala mais especificamente sobre os dons de profecia. Ele é mais inciso no dom de profecia. O 12 generaliza, fala de todos, e o 14 fala mais do dom de profecia. Amém? Está associado à oração lá, 1 Coríntios 14, 13 e 23. Vocês leiam que é bem grande isso, né? Bem sucinto. Bora ler. Vamos ler 12. 1 Coríntios 14, 13. São 13 capítulos, não vamos ler tudo, mas pelo menos uma parte. 13. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, eu edifico só a mim, eu não edifico a igreja, né? Mas também, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. O que eu falo? Se você falar em línguas, que é orar em espírito, você ora com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. É a mesma coisa, né?
De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? E amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Se tu não sabes e dizes, mas tu sabe, tu sente. Mas quem está do teu lado não sabe nada que tu está falando. Então tem que orar e louvar com entendimento. E vai, né? Vai até o 23. E não sejais meninos no entendimento, isso é interessante, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento, né? Para finalizar aqui o 22, de sorte que se as línguas são um sinal de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis. As línguas não são um sinal para os fiéis, mas para os infiéis, que são incrédulos, né? E a profecia não é um sinal para os infiéis. A profecia não é para os infiéis, a profecia é para os fiéis. É uma troca de entendimento. Finalizando, se pois toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem em línguas estranhas e entrarem em indulto ou em infiéis, não dirão, porventura, que estás loucos? Ou seja, basta um falar em profecias e interpretar para que toda a igreja seja edificada. Não precisa todos falar em línguas. Amém? Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Lindo isso. A fonte do batismo, do ser cheio do Espírito, é o próprio Espírito Santo. Versículo 8 hoje da nossa leitura bíblica. Em línguas, o discípulo fala das grandezas de Deus. É maravilhoso, né? E na casa do Cornélio, todos ouviram falar em línguas e magnificaram a Deus. Isso é demais, isso é demais. Eu voltei para lá. Vamos continuar aqui. Eu parei aqui, 1 Coríntios 12, né? As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. Todos que foram batizados pelo Espírito naquela época, no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos 2, receberam o dom de profecia. Todo mundo que tem, quase deveria, mas infelizmente isso é escolha de Deus. Todos que são batizados pelo Espírito Santo têm um dom de profecia. Agora, eu vou dizer, eu ouvi um irmão disse, eu recebi o dom de profecia. Eu nunca vi ele profetizar. Como é que alguém que recebeu um dom de profecia não profetiza? Eu entendo isso. Se você recebeu o dom de profecia através do batismo do Espírito Santo, pode receber, como não pode receber, você vai ter que mostrar evidência disso. O profeta de Deus fala das coisas de Deus que vêm do reino dos céus, não do homem. Vai ter uma consequência aqui, né? Mas ele fala o que Deus quer para a igreja através do seu profeta. Então nós não somos profetas, nós estamos profetas, mas Deus só usa você como profeta se você for um homem de oração, se você for um homem fiel, for obediente, ter temor e tremor a Deus, ser digno, honrado. Então a profecia vai acontecer porque você vai ser cheio do Espírito e vai estar com o Espírito de Deus na sua vida. Você vai ser usado com certeza. Caso contrário, não vai ser usado. Não adianta você dizer que é um profeta, receber o dom de profecia, se você não profetiza, se você não anda na verdade do Espírito com Deus. Então tem que andar na verdade do Espírito de Deus para ser usado por Deus como profeta. Amém? Está aí os versículos do capítulo 2, 4 e 17 e 19 e 6. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as escreve como língua do Espírito. Por isso que você ouvir alguém falar em línguas, verdadeiramente, ouça com reverência, porque é a língua de Deus. Língua do Espírito é a língua de Deus. Por meio das quais conversamos com Deus. Meu Deus, isso é maravilhoso. Em mistério, por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. 1 Coríntios 14, 16, 17. Bora ver? 14, eu estou aqui. 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu já até falei sobre isso, mas vamos ver todos eles. 14,
Qual é o outro que ele colocou? 16. De outra maneira, se tu bem disseste com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto. Amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, mas tu e Deus sabe. Né? E o 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Né? Esse que é o problema da falar em línguas, por isso que tem que ter interpretação, tem que ter, falar com entendimento. Quando você fala em línguas, o entendimento fica entre você e Deus. O sentimento, a emoção, a espiritualidade. Mas se você interpretar o que você está falando, ou alguém interpretar, você edifica todos em sua volta. Então, tem que saber falar e tem que saber interpretar, que é a melhor parte. Por isso que o dom de profecia supera o dom de línguas, porque ele fala diretamente na língua humana sobre o que Deus quer que a igreja saiba e faça. Amém? O dom de profecia é mais importante que o dom de línguas, por esse fato. Amém? Continuamos aqui. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, né? Com certeza. As devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade no Espírito, Coríntios 4:2. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Já até falei sobre isso. Atos 10:47. Que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom? É aquela sinal de Simão Samaritano que enganava o povo, né? E viu Paulo com imposição de mãos batizar as pessoas e expulsar demônios. Então ele pagou. Disse: que dom é esse? Eu quero para mim. Então me dá esse dom para mim ter esse poder para mim também. Aí Paulo profetizou para ele que ele, a partir de agora ele estaria largado para ir para o lago do fogo e enxofre. Aí ele se arrependeu, pediu perdão pelo que ele fez e Paulo perdoou, desde que ele fosse, que aquele arrependimento dele fosse verdadeiro. Então não se compra o dom do Espírito Santo, se obtém através da sua humildade e vontade de servir a Deus, Deus sondando o teu coração. Isso é a vontade de Deus, não é nossa. Podemos fazer a nossa parte, né? Mas quem batiza é Jesus, como já nós vimos. Não se compra o dom do Espírito Santo. 3. A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Deveria todos ser batizados, mas infelizmente não vão ser. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem, que ainda é incrédulo, infelizmente. Isso engloba todos os que estão em todos os lugares e em todas as igrejas. Joel e Atos. Joel e Atos é aquela situação que... Bora ver Atos, que está mais perto. O Lucas repete o que Joel falou. Bora ler esse. Aqui Joel 2, 28, 32 e Atos 2, 16. Atos é Lucas repetindo o que o Joel falou. Bora lá para Atos. Atos 2, né? Ah, irmão Maurício, como é que você sabe que está escrito em Joel e está escrito em Atos? Porque eu leio os dois. Vivo lendo, faço essa comparação. É por isso que a Bíblia ela se interliga, né? É Lucas repetindo o que Joel falou. Atos 2,16. Olha aqui. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, viu? Ele mesmo sinaliza que foi Joel que falou. Aí ele escreve que está lá em Joel 2, 28, 32. Então por isso que eu vou ler Atos, que ao mesmo lendo ler o Atos, eu estou falando de Joel. Ele mesmo sinaliza isso. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Que lindo, né? E vossos jovens terão visões, né? E os vossos velhos sonharão sonhos celestiais, completo eu, né? E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, viu? E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas
e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é Joel falando e Lucas em Atos repetindo. Então, falar em línguas provoca profecia. Aqui Joel já vai mais fundo, fala de Apocalipse e todas as coisas que acontecerá lá, os princípios das dores e as dores também, né? Então é o dom de profetizar que Deus vai derramar sobre toda a carne. Amém? Lindo isso. Profético. Uma parte que já aconteceu foi o Pentecoste, a outra ainda vai acontecer em Apocalipse. Amém? Continuando aqui. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais, os dons e as línguas são inseparáveis. Um acontece junto com o outro, simultaneamente ou sequencialmente. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, como a descida do Espírito Santo sobre o falar de outras línguas, versículo 4, veio para ficar, ele se repete, né? Está em Atos 10, 19, mas os outros 2, o som como um vento veemente e impetuoso e as línguas repartidas como de fogo, ocorreu uma só vez e eles não se repetem nunca mais, né? Lá em Pentecoste veio um vento um vento veemente, de repente, e línguas repartidas de fogo, e logo todos falaram em línguas. O vento e as línguas só aconteceu lá naquele dia, mas o falar em línguas continua até hoje. É isso que ele quis dizer. Dos 3, só um permanece. O vento não apareceu mais, a língua de fogo não apareceu mais, mas o falar em línguas permanece até hoje, né? Síntese do nosso tópico 3, né? O batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e sua evidência são as línguas. Evidências físicas, evidências espirituais são as profundas. O serviço e o testemunho são uma delas. Amém. Essa é a nossa lição. Vamos lá para a conclusão, né? Conclusão. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, que é ser batizado no Espírito Santo, é uma experiência distinta de conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a busca com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicia o recebimento do falar em línguas. Olha aí, quem é batizado no Espírito Santo tem que ter essas características aqui, ó. Buscar com fé, ser obediente, ser humilde e ser persistente, ou ter paciência. Características importantes: fé, obediência, humildade e ser paciente. E a evidência física do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, que das 3 é a que permanece até hoje. Procure o batismo no Espírito Santo para que você tenha revestimento vindo do alto, do céu, direto do trono de Deus, do seu coração para o teu coração, né? Para que você tenha a capacidade de testemunhar e lembrar e levar com coragem a boas novas, né, de Jesus Cristo, que implementou aqui através do seu ministério, do seu conhecimento, ande com conhecimento, ande com a graça, ande com os dons, seja cheio do Espírito, sendo batizado ou não, e assim você estará fazendo o ídolo do Senhor com veemência, com fé, com coragem, com autoridade vindo do céu. Essa nossa lição. Eu agradeço, dê os seus likes, né? Se inscrevam para que esse canal permaneça e que todos possam aprender sobre o Espírito de Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.